Boa tarde. Estamos ao vivo. Boa tarde aos ouvintes, espectadores da Taba TV. Boa tarde, Vinícius. Estamos aqui hoje, dia 24 de agosto, às 17 horas, né? Para mais um programa do Falou e Disse. Hoje com o Vinícius Tarditi. Depois você me disse assim que pronuncia o teu nome. E o tema, como todo mundo já deve saber, né, se refere ao Teatro Oficina, né? Então, esse Teatro Oficina que provoca tanta curiosidade, principalmente agora recente, quando houve uma tragédia, que depois nós vamos mencionar, mas isso a gente vai deixar para o final do programa, né? Então, eu quero falar com o Vinícius, porque Vinícius é aqui do Rio, já conheci ele daqui, né, Vinícius? E ele foi para São Paulo, principalmente porque ele foi para participar do Teatro Oficina. Ele disse que não se mudou para São Paulo, ele se mudou para o Oficina. Então, ele quis viver essa experiência desse teatro, que surge, né, na década de 60, né? E eu também tive contato, evidentemente que não da forma como o Vinícius, mas na década de 80, eu, inclusive, estava grávida do meu segundo filho, e eu fiz várias oficinas. E, numa delas, eles chamaram, aqui no Rio de Janeiro, foi até na Cinelândia, eles chamaram para organizar a oficina, né, para coordenar a oficina, o Zé Celso Martins Correia. E aí eu fiquei conhecendo o Zé Celso. E aí fiquei muito impressionada, porque, imagina, eu estava grávida, então, quando a gente está grávida, a gente se protege muito, se encolhe, né? É uma época assim que a gente não ousa muita coisa. E aí eu fui viver uma experiência emocional e física que é de grande entrega. Então, praticamente não tinha tudo a ver, mas teve muito a ver na minha vida, né? E depois não foi só com o Zé Celso, né? Eu tive uma experiência com o Teatro Tá na Rua, tive uma experiência também com o Teatro do Oprimido, né? Foi tanto o Amir Haddad como o Boal, né? Então, a minha primeira pergunta agora para o Vinícius é por que ele escolheu o tema do teatro, porque ele faz história na UFRJ, né, Vinícius? E aí, para terminar o curso, né, ele escolheu juntar isso, né, fazer essa história do teatro. E aí foi para São Paulo, porque ele privilegiou esse teatro aí, não é? Do teatro aí do Zé Celso Martins Correia, não é isso? Teatro Oficina. E aí eu quero ouvi-lo. Por que ele privilegiou isso? Por que ele escolheu? Por que ele foi para São Paulo e tudo mais? Com a palavra ao Vinícius. E você se apresenta, porque eu quase não te apresentei. Eu costumo escrever várias coisas e escrevi só sobre o teatro oficina. Não, mas é mais ou menos isso, Helena. Na verdade, foi assim, tem uma história que foi assim, eu criança eu já dizia que tinha interesse pelo teatro, que gostava de teatro, embora assim não tivesse um contato muito intenso com o teatro, assistindo peças e nada, mas tinha a televisão muito forte. Mas aí depois eu fui fazer faculdade de História, sempre tive interesse assim no período escolar pelas matérias mais as humanidades, assim, história, português, literatura. E aí fui fazer faculdade de História. E aí, em algum dado momento, eu nunca esqueço, foi assim, foi numa aula de História Contemporânea, inclusive da Maria Paula, que se tornou minha orientadora, enfim, uma pessoa muito importante na minha trajetória pessoal e também acadêmica. E ela estava falando do período entre guerras, né? Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E ela estava falando do teatro brechtiano, do distanciamento.
e toda uma linguagem teatral que ela precisou se valer para explicar o que era aquela expressão artística naquele momento histórico. E havia uma dificuldade de nós, alunos, de entender, porque precisava estar imbuído de uma linguagem teatral para entender. E aí ela falou assim, gente, mas vocês nunca fizeram teatro? Vocês não fizeram tablado? Vocês não fizeram cal? E aí eu anotei, eu já tinha esse desejo, tal. Aí anotei na borda do caderno, assim, tablado, cal. E saí daquela aula de história contemporânea e fui dar um Google, né? Saber do tablado, saber da cal. E aí tinha uma questão de preço, de tal, de não sei o quê, e aí acabei optando pelo tablado. E aí nossa amiga em comum, que inclusive nos apresentou, a Ângela Macuco, foi comigo lá no tablado para eu fazer minha matrícula. E aí ela falou assim, nossa, Vinícius, tem uma turma aqui do Hamilton Vaz Pereira, ele é um cara super interessante, do Asdrubal, trouxe o trombone, que você até menciona no release, né, da nossa conversa aqui. E aí eu me matriculei no tablado na turma do Hamilton Vaz Pereira. E aí comecei a fazer as aulas, nunca tinha feito assim aula exatamente de teatro, tinha feito algumas coisas na escola, na primeira infância, assim, umas coisas para apresentação de final de ano, mas nada propriamente teatral, assim, né? E aí fui lá para as aulas do Hamilton, e aí o Hamilton divulgou numa aula que estava tendo apresentações do Teatro Oficina no Rio de Janeiro. Era o Rei da Vela. Aí eu fui, no dia do meu aniversário, assistir o Rei da Vela. E aí saí de lá, assim, tomado pelaquela impactado, impactado. Mais do que impactado, tomado mesmo, assim, aquilo tinha me capturado. Possuído! Exatamente. Aquela estética, o Zé em cena, porque eu fui ver duas vezes. Uma vez o Zé fazia a Dona Coloca, que é uma das personagens, e outra vez quem fazia era a atriz também aqui do teatro, a Vera Barreto Leite. E aquela estética, aquelas cores, aquele despojamento dos atores em cena, aquela maneira de interpretar o texto, de dizer o texto, e, sei lá, toda uma estética, uma linguagem teatral, que para mim é uma coisa assim, de outro mundo. Assim, não tinha tido contato ainda com algo daquela natureza. Aí saí de lá mexido, assim. E estava fazendo, já estava na graduação, ó, como disse, né? E aí estava no laboratório de pesquisa, que é o núcleo de história oral da UFRJ, do Laboratório do Tempo Presente, que é coordenado pela professora Maria Paula. E aí comecei a achar que era isso que eu tinha que fazer, que eu tinha que pesquisar na história o teatro. E se tinha que pesquisar na história o teatro, porque estava começando a me voltar para o teatro, se tinha um teatro que eu tinha interesse em pesquisar, era aquele teatro que eu tinha assistido ali na Cidade das Artes. E aí comecei a me debruçar sobre isso. E não é simples, na verdade. A Paula, desde o início, ela falou, Vinícius, é um território assim, delicado, porque o teatro, diferente das outras expressões artísticas, ele tem uma peculiaridade que ele é efêmero, né? O teatro acontece diante daquele público, naquele momento, aqui e agora. E depois você faz de novo, mas já é outra coisa, já é outro espetáculo. Então, como para o historiador lidar com esse material, né, tão volátil? Então, é uma coisa das artes todas, eu acho que é a única, provavelmente a mais profundamente efêmera, assim, né? Que acontece enquanto aquelas pessoas estão reunidas ali naquele espaço e depois acaba.
É diferente de um quadro que está lá, ou, sabe, uma fotografia, ou uma poesia, ou uma literatura, tem uma especificidade, entendeu? Que é essa, que é precisamente daquele momento, né? E o historiador, ele precisa de alguns critérios, né? No seu processo de análise, de construção narrativa, e ele tem coisas, digamos, factuais que balizam ele, né? Então, documentos, né? A gente recorre às fontes historiográficas, e no teatro, quais seriam as fontes, né? A primeira pergunta foi essa: quais vão ser as minhas fontes históricas? Sobre o que eu vou me debruçar enquanto historiador? É sobre o texto, mas o texto não é exatamente a encenação, não é o teatro. O teatro acontece, como diz a Fernandona, na verticalização da palavra, né? A palavra está ali impressa na horizontal. O teatro só acontece mesmo quando aquilo é verticalizado, quando o ator encarna aquelas palavras, né? Então, é difícil, não é uma... Mas, como eu estava te falando ainda há pouco, antes da gente entrar aqui ao vivo, é uma coisa que vem se desenvolvendo, a história do teatro. Eu tenho um professor de teatro, que me deu aula. Depois eu fiz um período tablado, depois eu fui para a Cal. E um professor que me deu aula na Cal, de História do Teatro Brasileiro na Cal, e ele acabou de agora há pouco tempo, concluir o mestrado dele em História do Teatro Brasileiro na Unirio. Quer dizer, é uma coisa que, do ponto de... Isso nas artes cênicas. Um mestrado nas artes cênicas, não é na história. Então, é uma coisa que vem se desenvolvendo e na academia, tanto do ponto de vista da história quanto do ponto de vista das artes cênicas, a história do teatro, né? E aí, bom, vim aqui para São Paulo, foi assim, tinha a pandemia. E aí eu tinha interrompido a Cal por conta da pandemia, e as aulas na UFRJ estavam remotas, os encontros do laboratório remotos. E aí surgiu, eu vi no Instagram do Teatro Oficina, uma convocação para o que eles chamam de uma universidade, o que chama-se de universidade antropófaga, que é um processo de residência artística, uma coisa assim que chama artistas do Brasil e, enfim, do mundo, para virem para São Paulo e conhecerem o processo de criação do Teatro Oficina. E teve essa convocação e abriram as inscrições. Aí tinha que preencher um formulário, eu preenchi o formulário, aí tinha que gravar um vídeo, eu gravei um vídeo. Fui fazendo assim, sem muita pretensão, sem achar que podia ser, que não podia ser. Fiz assim, sabe, sem grandes expectativas. E aí, em janeiro de 2022, final de janeiro, fevereiro, assim, eu recebi um e-mail dizendo que... Não, saiu no Instagram deles uma foto dizendo quem tinha sido selecionado para uma segunda fase. E era dividido em núcleos e tal, e eu tinha me inscrito para o núcleo do Marcelo Drummond. E aí estava lá o meu nome. Eu fui selecionado para a segunda fase. Eu digo, nossa, não esperava. Muito legal, nada. né, Vinícius? Maravilha! Ainda mais quando a gente não cria expectativa. Que presente, né? Foi uma grata surpresa, exatamente. Assim. Aí fiz a segunda fase também, já com um pouco de expectativa, né? Já que passei para a segunda fase, aí já um pouco nervoso e tal, não sei o quê. Aí foi por Zoom a segunda fase. Porque tudo ainda meio na pandemia, entendeu? Já tinha saído umas vacinas e tal, não sei o quê, mas a pandemia ainda estava violenta. E aí eu fiz a segunda fase, que foi uma coisa de Zoom. Aí passou um tempo, de novo eu tinha sido selecionado. Aí eu falei, bom, não vai ter como eu não ir. E aí eram 3 meses. Aí vim aqui e falei, bom, vou passar 3 meses em São Paulo, nesse processo
de criação, de estudo, de pesquisa, de investigação. E só que aí fui ficando, né? Fui ficando. E aí estou por aqui até hoje. Parabéns, parabéns, Vinícius. Olha só, tem uma outra pergunta, então, agora para te fazer. Porque, olha só, a peça O Rei da Vela, que foi do Oswald de Andrade, e que o Oswald escreveu em 1937, e só foi encenada 20 e poucos anos depois, exatamente pelos Zé Celso. E essa peça, eu já tinha até falado sobre ela quando eu fiz uma resenha sobre o que era o Teatro Oficina, né? Eu coloquei que foi uma principal guinada, né? A encenação dessa peça. Agora, apesar disso, eu não falei do que seria essa peça, qual era o enredo da peça, porque ia me alongar muito, então eu deixei para você explorar melhor por que o Rei da Vela é tão paradigmático, porque que essa peça é um divisor de águas para o Oficina, né? O antes e o depois. Então, com a palavra ao Vinícius. Olha, o seguinte, o Rei da Vela foi escrito em 1937, né? E o Zé montou em 1967. E aí tem uma coisa que é o seguinte, a estrutura da dramaturgia, Oswald de Andrade, né, modernista, enfim, tem uma estrutura que não é clássica, assim, é um rompimento com uma estrutura que a gente fala que é aristotélica, né? Ela não segue uma estrutura aristotélica de dramaturgia, que é assim, tem o início, aí tem o conflito e o final. No final se desenrola, quer dizer, tem o início, são apresentados os personagens e tal, não sei o quê, e aí tem o conflito, e aí no final esse conflito se resolve. É uma peça que estruturalmente não segue essa linha, né? O Oswald criou uma outra maneira de fazer. Então, a peça é o seguinte, o Rei da Vela é um novo industrial, digamos assim, né? É o pequeno burguês, né? É uma coisa de um momento de transição do Brasil que ele escreveu em 27 e logo depois, em 29, veio muito forte. Ele escreveu em 37, né? E vinha de uma crise profunda do café, né? Então tinha uma transição no Brasil acontecendo que era de uma elite agrária para uma elite industrial, né? Então ele retrata isso na peça. A história da peça é basicamente essa. Assim. É uma família tradicional de fazendeiros que coloca sua filha para casar com o rei da vela, o dono de uma indústria de vela, que ele não é o dono de uma indústria de carros, não é dono de uma indústria ele é dono da vela. Né? Então também mostra esse lugar periférico do Brasil no capitalismo mundial, né? Quer dizer, ele não tem no Brasil naquele momento, não é o dono da Ford, não é da vela, entendeu? Então tem um escracho nesse sentido assim também. E os personagens são todos também muito escrachados, né? E todos assim uma sátira dessa sociedade que era na época do café, de uma elite. Ele critica tanto a elite do café quanto a elite industrial que vinha se formando já na década de 30, né? E ele pega também questões morais, assim, a partir dos personagens, Heloísa de Lesbos, né? Toda uma questão também sexual, da frente única sexual. Ele fala de tudo, ele fala de todos os tabus, entendeu? E também tem uma questão... Aí entra a maneira como a peça se construiu, como o Zé um tanto dirigiu, que o primeiro ato ele é um teatro brechtiano. Quer dizer, o Zé também, aí nesse momento, ele tinha feito em 63 Pequenos Burgueses.
que foi assim muito bem sucedida, a montagem de Pequenos Burgueses, o que é o símbolo do realismo, né? Então tinha uma quarta parede violenta em Pequenos Burgueses, assim, era hiperrealista, é uma coisa. E aí no Rei da Vela não, já rompe a quarta parede, porque tem vários momentos em que os personagens se dirigem ao público, né? A quarta parede, enfim, para quem está assistindo, é justamente isso, né? Você romper essa fronteira público-plateia, público-palco, palco-plateia, né? Então, já há assim, uma inovação na encenação nesse sentido. E aí, depois, o Zé absorve muito do teatro de revista, no segundo ato, que se passa na ilha de Paquetá. Então, tem toda uma estética do teatro de revista, uma coisa meio cantada. E, por fim, o final é a ópera, né, que é uma coisa mais assim dramática e tal. Mas tem uma coisa interessante no Rei da Vela que eu acho importante ressaltar, que tem a ver com essa estrutura da dramaturgia do Oswald de Andrade, que ela não encerra, é um fim que não encerra o ciclo da história, porque vou dar um spoiler, né? Uma peça de 1937. O final da peça, o Abelardo I, que é o Rei da Vela, morre. Mas, imediatamente, na sequência, o Abelardo II assume o lugar do Abelardo I. Então, mostrando que, não havendo uma participação, uma interferência, a engrenagem segue, né? Então, tem essa estrutura, assim, que é muito modernista, muito moderna, do Oswald já, né? Uhum. Então, olha só, eu só quero fazer referência ao Aldo Nobre Ferreira, que é o teu tio, né? Tio Aldo. Exatamente, E a Marli Figueiredo manda um oi para todos. E a Cléia Rodrigues da Costa também mandando uma boa tarde para todos. E a Marta Nobre também. Depois, olha, vocês podem fazer perguntas também, não precisa ficar só no boa noite, sucesso, não. Pode espremer aqui o Vinícius, porque é bom debate que todo mundo, né, queira dar o seu palpite também, e que seja polêmico, até seguindo a tradição da oficina, né? As coisas têm que ser polêmicas. Mas a Marta Nobre também, querendo que você tenha sucesso. Vamos espremer ele na parede, né, Marta? E a Clarissa Rodrigues também. E, por fim, a Cléia Rodrigues da Costa. Tá bom, então vamos ver o que o grupo tem a dizer logo depois. Mas eu tenho aqui uma outra pergunta bem provocativa, porque a gente ainda está no tema, eu, pelo menos, estou no tema do Oswald de Andrade. E aí eu não posso deixar de fazer referência a uma brilhante personagem que foi a primeira, acho que foi a primeira esposa dele, que é a Tarsila do Amaral, porque ela é uma pintora assim, gente, e é do modernismo, e sabe, de toda essa fase aí que revolucionou a pintura no Brasil, né? Então, essa Tarsila Amaral foi essa grande pintora, e junto com os dois era o casal para fazer o grande sucesso. Mas aí depois ele separou, acho que ele não era muito fiel às mulheres, não, porque eram várias, né? E aí depois da Tarsila, veio a Pagu, né? Depois da Pagu foi a Patrícia Galvão, não é isso? Depois a Julieta Bárbara Guerrini, depois a Maria Antonieta Dalquini. Olha, eu acho que o Oswald de Andrade não era mole, não. E ainda tinha o outro que era também, que era o Mário de Andrade também, que revolucionou muita coisa. Aí o que acontece? Houve uma semana de arte, né, em São Paulo, em 2022, né, em fevereiro de 1922. não de 2000, mas há 100 anos atrás, de 1922, e que agora, em fevereiro de 2022, fez 100 anos. Então, nesses 100 anos, se levantou muita polêmica, e principalmente
por um... Não é nem carioca, acho que ele é mineiro, mas que vive no Rio, né? E que ele é o Rui Castro. Ele é um escritor, além de escritor, ele é acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Então, tem uma... Porque tem que haver polêmica nesse país, né? Um país que não é aquela polêmica que tem agora de direita e esquerda só, não, né? Acho que tem que ser uma polêmica muito mais ampla, né? Então, a polêmica do Rui Castro é assim: qual é a capital cultural? É Sampa ou é o Rio de Janeiro? Entendeu? Então, fica essa briguinha, né? E aí ele diz, o Rui Castro, inclusive, diz que só foi possível a Semana de Arte em São Paulo, em fevereiro de 22, porque o Di Cavalcanti foi para lá ajudar a fazer a Semana de Arte Moderna. O Di Cavalcanti, que era carioca. Aí eu quero saber o seguinte: primeira coisa, antes do Vinícius dar a opinião dele, se ele ouviu o Zé falar alguma coisa, porque é impossível que ele não tenha falado, agora pode ser que não tenha sido numa conversa com o Vinícius. O que essa polêmica toda é Rio, é Sampa, eu não sei o que lá, entendeu? Como é que isso passava na cabeça dos paulistanos? Não, eu não sei. Eu vi. Eu não sei exatamente assim como que os paulistanos pensam isso, porque certamente eles pensam que são eles, que é São Paulo. Mas é claro que tem uma influência muito forte do Rio de Janeiro. Inclusive, o Oswald de Andrade escreveu O Rei da Vela em Paquetá. Ele estava em Paquetá quando ele escreveu o Rei da Vela. Então, eu acho que, na verdade, sem uma mistificação do que é o Brasil, porque não existe o Brasil, existem os Brasis, mas certamente eu acho que só foi possível a Semana de Arte Moderna por causa dos Brasis, sabe? Não é só Rio, não é só São Paulo, mas certamente o Nordeste, sabe? Gente, os povos, os indígenas, não seria possível a Semana de Arte Moderna sem os povos indígenas, entende? Então, eu acho que é uma conjunção desses vários Brasis que produz a Semana de Arte Moderna, certamente. Então, não sei se eu fiquei aí meio neutro na história, mas é mais ou menos como eu penso. Assim. Mas você, como historiador, pode agitar essa celeuma, né? Essa confusão. Eu fico interessada. Eu queria até conversar um dia aí com o Rui Castro, porque ele é veemente, né? Então, e tem várias coisas, né? Ligado ao teatro também, né? Que fala do teatro do Rio de Janeiro. E eu tenho impressão também... Gente, o teatro moderno não é que... na história, tudo é um processo, né? Você não dorme medieval e acorda moderno, enfim, mas você não acorda antigo, enfim, não é assim, tudo é um processo. Mas é claro que um símbolo muito importante da transição do teatro, como se fazia para um teatro moderno, Vestido de Noiva, do Nelson, que foi no Rio de Janeiro, entendeu? Você não morre mais, eu ia falar do Nelson Rodrigues. Então, como falar do teatro brasileiro moderno sem falar de Nelson? Entende? Então, imagina, profundamente ligado ao Rio de Janeiro. Então, claro, o Rui Castro tem sua razão. Escreveu Então, vamos tocar um pouquinho depois o Rui Castro, assim. Vamos chamá-lo para uma nova conversa. A três, hein, Vinícius? Eu, você e o Rui Castro. O que você acha? É interessante? Vamos embora, então tá bom. Tá ótimo. A gente quer ver o circo pegar fogo, porque senão não tem graça. Se a gente não achar umas polêmicas, né, a vida fica muito sem graça, não é mesmo? Agora, eu queria ouvir você também
falar sobre os sertões, porque eu acho que é um grande épico do teatro brasileiro, né? E eu acho que o que o Zé Celso fez com os sertões, eu acho que ninguém Não tem igual. ousaria fazer. Em termos de teatro, eu acho que ninguém ousaria fazer aqui no Brasil. Eu acho que ele Não tem igual no realmente... mundo. Pois é, eu acho que a gente tem que dar uma ênfase. Tudo bem que a gente já falou do grande movimento Do aí, Oswald, do Rei da não é? Vela. Com o Oswald, mas com os sertões, porque ele me faz 5 peças numa obra, né? Do Euclides da Cunha, com uma duração de 20 horas. Não é pouca coisa, né? Claro que no mesmo dia não dava nem tempo, né? Mas assim, foi fazendo, né? Ele Não, foi buscando. Era assim. Porque, na verdade, Helena, tem uma coisa que eu acho importante dizer, que teve o Rei da Vela foi o estopim assim, de uma mudança que foi se aprofundando e tal. Então, teve depois Roda Viva. Roda Viva no Rio de Janeiro, que o Zé foi chamado pelo Chico Buarque para dirigir Roda Viva, e o Zé estava fazendo isso. Sobre isso eu e o Zé conversamos. Assim. O Zé foi chamado pelo Chico, aí o Zé foi, e aí o Zé estava conduzindo ali testes, né? Uma coisa, meio que uns testes de elenco. E aí, de repente, ao longo do dia em que ele estava ali, recebendo aqueles atores e tal, um coro de estudantes de teatro, não sei se da Unirio, não sei, mas um coro de estudantes de teatro invadiu o teatro, que era ali na Princesa Isabel, aquele teatro ali da Princesa Isabel, e tomou a cena e começou a cantar e a encenar. E aí o Zé, que estava ali, meio que selecionando quem ia fazer e tal, resolveu dizer que não tinha seleção possível, que todos eles estavam selecionados. E ele incorporou aquele coro de atores de teatro que invadiu o teatro. Nossa! Foi uma invasão. Quantos eram? Não sei dizer quantos eram, mas não sei, era bastante gente. Foi aí que também assim que o Zé sacou esse lance do teatro de coro, que depois que é uma composição muito forte, é muito parte do que é o teatro oficina e do que passou a ser o teatro oficina, né? Então, eu fiz a menção a isso porque Os Sertões é uma multidão em cena. Não só são essas 20 e tantas horas de peça divididas, como é uma multidão em cena. Então, vem desse lugar. Foi esse o primeiro contato do Zé com o coro, né? E Os Sertões é um calhamaço do Euclides da Cunha, né, de Canudos, e o Zé se debruçou sobre esse livro por anos, assim, e aí depois foi chegando numa dramaturgia, e essa dramaturgia foi se aperfeiçoando em coro, com aquele coro de atores da companhia e com quem vinha chegando, e em cena aquele texto que não é teatral foi se transformando numa dramaturgia, né? E é um acontecimento. Eu não assisti Os Sertões, foi no início dos anos 2000, mas eu tenho DVD, né? Tenho box dos Sertões. E é uma coisa espetacular, né? O que o Zé fez, porque para quem não conhece, eu li o livro mais recentemente, porque teve agora há pouco tempo um trabalho na companhia a partir dos Sertões, a partir da dramaturgia que o Zé escreveu. E aí eu me voltei um pouco para o livro. Tem uma parte do livro, que é a primeira parte, porque o livro é subdividido. A Terra, né? Aí tem o Homem 1, o Homem 2, a Luta 1, e o Zé foi fazendo a peça assim. Então tem a Terra.
né? Então, ele ia lá e um dia ele encenava a Terra. Aí, no dia seguinte, encenava, e por um tempo ficou encenando a Terra. Aí conseguiram concluir a encenação do homem. Aí fizeram um homem 1, apresentavam um homem 1. E depois eles juntaram tudo. Então, um dia apresentava a Terra, um dia apresentava o homem 1, o homem 2, a luta. E assim ia, entende? Então, o espectador, o público atuador, como se o Zé, enfim, colocava, né? Que o público sempre dentro da cena, né? Não é um espectador, ao contrário do que eu vinha dizendo, dessa linguagem que a gente está um tanto condicionado, é o público atuador, o público dentro da cena, o público atuador que quisesse assistir os Sertões, tinha que vir um dia e no dia seguinte ver o outro capítulo. É uma série, né? É uma série teatral. E é monumental, é uma coisa grandiosa. É um espetáculo, é uma coisa realmente sem igual. Aqui, Vinícius, eu assisti um desses, eu não me lembro qual foi, que eu fui a São Paulo para ir lá, conhecer até o teatro, que tinha. Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela polêmica que o Silvio Santos queria se apossar daquele teatro, que pegou fogo, inclusive, na época do Brasil, da ditadura. Não é? Isso a gente não pode deixar de mencionar. Mas nesse dia que eu fui, e até explicar para o pessoal que não conhece, que é diferente de um teatro de arena, que é redondo. No caso, o teatro, né, ele tem assim, ele vem como se fosse uma estrada, né? De um lado pista. fica o espectador de um lado e de outro, né? E pode transitar até, não é, nessa estrada, né? Atravessar a estrada. E aí, não mais que de repente, e aí essa estrada vai até a porta abre e você já entra na estrada, ou seja, já entra dentro do teatro. E aí, de repente, vem um cavaleiro. No espaço cênico. Isso. Veio um cavaleiro montado a cavalo, e o cavalo era verdadeiro. Isso em pleno centro de São Paulo. Ai, meu Deus, não acredito! E assim a toda, né? O cavalo e o seu cavaleiro andando. Isso, poxa, eu nunca imaginei que pudesse ver em teatro, né? Não é uma coisa revolucionária, absolutamente revolucionária, não é mesmo? Exatamente, porque é isso. Enfim, esse teatro que você conheceu nos Sertões, ele foi um projeto da década de 90, porque tiveram algumas arquiteturas, alguns formatos de palco, e esse é da década de 90, da Lina Bombardi, uma arquiteta que fez o MASP, modernista. E, óbvio, eu não sou a melhor pessoa para falar da arquitetura do Teatro Oficina. Tem os arquitetos do teatro que falam disso com muita propriedade. Mas, do ponto de vista da encenação, é um espaço não convencional de encenação, né? E porque esse teatro que existe hoje, desde a década de 90, ele foi concebido a partir de uma perspectiva já de encenação. Ele aconteceu em decorrência de uma ideia de encenar, de como encenar. Sabe? É diferente de se levar uma peça para um teatro, no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro teatro. O pressuposto foi como se ia se encenar. É diferente, porque, em geral, o encenador, o diretor, ele se adapta ao espaço. E no caso do Teatro Oficina, na década de 90, o teatro já foi bolado com uma ideia de encenação, com uma perspectiva, né, de como seriam encenadas as peças ali. Então, tudo já tinha tem um vídeo que circulou aí muito na internet do Zé, dizendo como ia ser o teatro, como ia ser tudo, e aqui vai ser a fonte, e aqui não sei o quê, porque ele já tinha tudo na cabeça dele de como ia ser o teatro e de como ele ia utilizar aquele espaço para encenar as peças, entende? Como que o teatro estaria a serviço da linguagem que ele desenvolveu ao longo da vida. Sim. Né?
Sei, eu Muito falei um pouco, mas acho que é interessante. isso. Aham. A coisa do Silvio Santos, né? Porque é o seguinte: o Silvio Santos, logo mais acima da rua, que é a Jaceguai, tem o Teatro da Imprensa, né? Que é do Silvio. E aí, pelo que eu saquei quando cheguei aqui, há um ano e pouco, é o seguinte: ele foi muito dinheiro, ele o baú da felicidade, aquela coisa. Então ele foi comprando as coisas, os terrenos, os imóveis e, e tinha um projeto sei lá, torres e shoppings e sei lá mais o quê. E no meio disso tudo estava ali o Teatro Oficina, né? E aí ele tentou primeiro ocupar o teatro, né? Tirar o teatro, comprar aquele prédio, não sei o quê. E aí foi feito um movimento muito forte de artistas, shows, um show com vários artistas, Caetanos, sei lá quem, uma infinidade de artistas para arrecadar fundos para o Teatro Oficina comprar o teatro. E aí o Teatro Oficina foi no banco para, com dinheiro arrecadado pelos artistas, dar entrada no imóvel do Teatro Oficina. E aí o banco não aceitou, porque isso está até no filme que está em cartaz por aí, que é o Máquina do Desejo, que é um filme que foi feito a partir do acervo do Teatro Oficina. E tem um momento desse filme que tem uma fala do Zé contando essa história, que aí o banco não aceitou porque disse que eles não tinham lastro, né? Ou seja, não tinha comprovação, como comprovar a renda, digamos assim, para fazer o financiamento. E aí o Zé pegou o teatro, o Zé, a companhia, pegou aquele dinheiro que os artistas tinham arrecadado e comprou equipamento de vídeo. E começou uma luta para que aquele teatro fosse um espaço, continuasse sendo um espaço de teatro. E aí o teatro foi tomado pelo Estado e depois tombado. Quem tombou, inclusive, foi o maestro João Carlos Martins, que na época era secretário de Cultura. Então foi toda uma luta para que primeiro o teatro fosse preservado enquanto teatro, aquele espaço. E aí depois tem um terreno do lado, que é do lado e ao redor do Teatro Oficina, que começou uma coisa que o Silvio Santos, o grupo Silvio Santos, porque também é isso, é o Silvio, mas é o SA, né? Tem todo o SA, toda aquela sociedade anônima de investidores também junto, né? Quer dizer, é o capital, né? Então, que vai construir torres e tal, porque em volta... Enfim, aí tem toda uma disputa em torno desse terreno ao redor do Teatro Oficina, porque o Teatro Oficina, quando ele passou por essa reforma da Lina Bardi, na década de 90, ficou pronto, estreou com Hamlet, né, em 94, se não me engano. Ela fez uma parede, o que a gente chama que é o janelão, né? É uma parede de vidro que dá para o Minhocão, para a cidade de São Paulo, né? Então também há uma compreensão do ponto de vista não só dos artistas, mas também dos especialistas em patrimônio, em arquitetura, tudo isso, que não só o prédio do Teatro Oficina é tombado, como também aquela vista, ou seja, todo o entorno do Teatro Oficina faz parte da estética, da arquitetura que foi desenvolvida pela Lina Bardi, né? Então, tem toda essa disputa, e o Zé ultimamente dizia, que eu achava ótimo, que ele falou: faz 40 anos dessa luta e o Silvio Santos não conseguiu construir nada. Então, Muito bem, muito bem. nós não ganhamos ainda na justiça, nas esferas todas aí, mas tem uma dimensão simbólica em que nós estamos sendo vencedores, né? Porque está Claro, lá o claro, claro. terreno.
Imagina. Está lá o terreno sem ser utilizado para construir nada, né? Então, Aqui, ô Vinícius, a Cléia Rodrigues manda um grande abraço para você. E a Marta Nobre quer saber quantos foram inscritos. Eu acho que inscritos foi na hora que você falou que foi selecionado. Ela quer saber quanto. Você foi selecionado a partir de que quantidade de pessoas, né? E o muita gente. Aldo. Hã? Muita gente Muita se gente, ele não inscreveu. lembra, né? Mas, E, e o Aldo ao Nobre, mesmo... que diz que a tua tia Rosana está assistindo e que ela te manda sucesso e um beijo. É o teu pessoal aí que quer te dar toda a força possível. E está dando, muito bem. E a Clarice Rodrigues, ótima ideia. Eu não sei se é do beijo, do sucesso. E a Marli Figueiredo. Verdade, Brasil todo, mas apesar de ser carioca, acredito em o peso maior de São Paulo, admito. E aí, hein, Marli? Paulista aí, quatrocentão, mas é carioca. E o Aldo Nobre, a Clara está aqui também assistindo, manda um beijo, turma está toda muito reunida. feliz em poder te ouvir. Está vendo? Que O teu entorno familiar, então, olha, te aprecia muito, estou vendo, hein? a trupe está Legal, reunida. A trupe, né? a galera aí, ó, galera aí. Agora, eu deixei para o final, eu não sei se a gente já está quase chegando no final, para falar sobre o incêndio, que, na realidade, eu acho que é uma coisa também emblemática, né? Muito fora de propósito, porque até o Oficina houve um incêndio no Oficina, né? Na época da ditadura, e até eles também se mobilizaram para reconstituir o teatro, né? E agora o nosso amigo Zé Celso morre vítima de um incêndio. É uma coisa estranha, quer dizer, veja bem, o fogo tem uma interface aí, né? No Oficina. O Como é que você incêndio... interpreta? Oi? Como é que é a tua visão sobre essa questão? Tem uma dimensão trágica, né? Assim, é difícil, muito difícil, assim, porque, assim, no Teatro Oficina foi inclusive, enquanto eles estavam fazendo os Pequenos Burgueses, né? E, e depois disso, o Teatro Oficina ele faz algumas remontagens de peças que eles já haviam feito e que já não tinham mais a ver com o que eles queriam de repertório, com o que eles desejavam de repertório, com o que eles entendiam que era importante ter como repertório, mas eles fizeram para arrecadar fundos para reconstruir a oficina. E a classe teatral foi muito importante. O Zé falava muito da Cacilda Becker, que foi uma liderança da classe artística desse período, e o Zé tinha uma admiração muito grande por ela, tanto como atriz, a considerava assim a grande atriz do teatro brasileiro, como também como uma pessoa, como uma liderança. E aí foi reconstruído a Oficina. E depois dessa reconstrução que veio o Rei da Vela. Então, teve isso. Enfim, e esse acontecimento mais recente tem uma série de questões, né, que envolvem isso. Né? Sei lá, primeiro, uma conjunção de fatores assim pouco prováveis, né, que você nunca espera que tudo vá se alinhar de uma maneira que gere o que gerou, né? Mas, enfim, a verdade é que tem uma coisa que o Oficina ele tem uma maneira de lidar, quer dizer, eu nunca vi o velório do Zé foi uma coisa assim que eu jamais tive conhecimento de algo parecido, assim, sabe? Foi
12 horas ou mais, sei lá, e música e de todo tipo, e uma celebração assim que eu acho que não poderia ser diferente, porque não poderia ser diferente, não sei se pela personalidade do Zé, mas eu sinto que foi quase como mais uma peça do Zé, sabe? Tinha uma característica assim, tanto é que muitas músicas que foram cantadas ao longo da madrugada dentro eram músicas das peças, né? Então foi quase que sei lá, uma peça do Zé, sabe? E então também tem essa força, assim, né? Mas tem esse lado que é trágico, né? Tem o lado pessoal, assim, de uma saudade, e também o lado assim de também uma pessoa a quem você, né? Eu ultimamente estava trabalhando com o Zé, né? Então, não sei, fica claro, sei lá, um sentimento de vazio, né? Assim, uma coisa meio difícil, né? Não é exatamente assim, não é qualquer coisa, né? Porque também isso é assim curioso, porque eu vim para cá tendo plena consciência da importância do Zé e da dimensão mesmo do Zé, da grandeza do Zé. E não é em função desse convívio recente e próximo, não é em função disso. É uma constatação, entende? Não é uma coisa afetada pelas relações e pela admiração. Não, realmente é uma trajetória sem igual. Assim. Muita coisa se escreveu sobre o Zé depois do acidente e tal, mas teve uma coisa que eu estava lendo no outro dia, porque o tal do algoritmo, né? Quando ele vê que você, sei lá, está ligado a algum assunto, a um tema, ele começa a te mandar, né? Então, eu estava vendo esses dias uma postagem do Nelson Motta e ele diz uma frase que ele fala assim: se nós perguntássemos para todos os grandes diretores de teatro do Brasil qual era o maior deles, o Nelson Motta diz que tem certeza que daria Zé Celso na cabeça, entendeu? Ele usa essa expressão assim. Porque realmente é uma pessoa muito importante, né? Muito importante. E tem uma outra coisa que eu também recebi, que é daquela atriz, a Maria Ribeiro, e que ela escreveu uma coisa que eu achei muito bonita, que ela falou assim: um homem que abraçava, um homem que respondia perguntas cantando, abraçava o inimigo e lutava dançando. Eu achei de uma síntese assim muito interessante do Zé, realmente, porque ele era essa pessoa, realmente, que eu nunca esqueço. Assim, eu tive o primeiro contato com o Teatro Oficina no Rio com o Rei da Vela, e fui já tomado. Mas eu fui tomado de maneira inarredável com Roda Viva. Quer dizer, quando eu fui assistir Roda Viva, eu saquei que não tinha como escapar. Porque era uma coisa. E numa das apresentações que eu fui várias vezes, numa das apresentações que eu fui, o Zé ergueu uma taça de vinho assim na Cidade das Artes e falou assim: eu agradeço ao Silvio Santos, que ele me deu uma luta maravilhosa pela minha vida inteira. E ele agradecer aos inimigos, que ótimo. E ele me ensinou o que é o capitalismo, entendeu? Então, realmente era essa pessoa, entende? É essa pessoa. Porque aí termino com um trecho do que o Zé Miguel Wisnik escreveu também, que eu achei bonito, que o Zé Miguel Wisnik escreveu algumas coisas e uma frase ele diz assim: não há morte que o morra. Quer dizer, não há muito morte bom, que o muito morra. bom. Maravilha! O Wisnik é muito sábio. Não há morte que morra, né? Não há como
a gente esquecer, ele é imortal, né? Na realidade, eu acho que o Zé Celso é um imortal. E eu vou te agradecer muito, Vinícius. Vamos continuar, talvez, numa próxima com o Rui Castro, né? Gostou dessa ideia? E aí eu vou terminar, fechar aqui nosso bate-papo com a Marli Figueiredo, que fala que o país que não valoriza a educação e a cultura e se propõe a fazê-lo como o Zé Celso, tem que lutar muito. Então, olha, ela disse que também foi muito triste o que aconteceu, né, com o Zé Celso, uma perda inestimável, e de alguém que, apesar da idade, das dificuldades de locomoção, ele não perdeu a garra, né? Sempre com muitos projetos e com muita coisa para contribuir. E agora eu quero saber da sequência disso aí, porque como o Zé Celso não morreu, a oficina também não vai morrer, vocês dão essa continuidade, não é isso? Então, bola para frente. Não, tem uma quantidade de artistas grande na companhia. É uma companhia de teatro, ou seja, é uma coisa muito coletiva. O Zé estava, eu acho importante dizer, o Zé estava adaptando com o Fernando de Carvalho, que é um artista de Brasília até, ele estava adaptando A Queda do Céu, que é um calhamaço assim também, que nem os Sertões, mais de 600 páginas, e que é uma coisa que foi feita com o xamã Yanomami Davi Copenaua e o Bruce Albert. O Zé dizia que de maneira poética que o Copenaua soprou as palavras para o antropólogo Bruce Albert, que foi registrando, né? E o Zé estava transcriando isso para teatro, no momento em que a luta indígena, as lutas indígenas dos povos indígenas vários que reexistem nesse país, é central, é uma coisa, porque o Zé tinha essa característica, né? E o Teatro Oficina, através da eternidade do Zé, continua tendo, que é essa capacidade de absorver o que está acontecendo no momento, no presente, no aqui e agora, e trazer para a cena, né? Independente se está encenando Eurípides ou se está encenando Nelson Rodrigues, o que está ali em cena é 2023, agosto, entendeu? É aqui e agora, é Brasil 2023, entende? Então, o Zé teve essa sacação, esse olhar, essa sensibilidade para essa temática que percorreu a vida dele inteira, que é a questão dos povos indígenas, né? E que se traduziu agora nessa adaptação que o Zé fez da Queda do Céu, uma adaptação que estava em um trabalho que ainda estava em processo, né? Ainda estava íamos iniciar os ensaios e tal, mas que o Marcelo, que era, enfim, companheiro do Zé, de uma vida, não só companheiro da vida pessoal do Zé de uma vida inteira, mas o companheiro de teatro do Zé também há 40 anos, e que constrói o Teatro Oficina há 40 anos, 37, sei lá, mas quase 40. E então o Marcelo vai dar sequência, a ideia é dar sequência a esse trabalho que é A Queda do Céu, que o Zé dizia que era o trabalho mais importante da vida dele, e o Zé estava dizendo também que era um grande desafio, que era muito desafiador fazer esse trabalho. E a ideia é seguir com esse trabalho, né? Muito bem, Vinícius. A gente encerra o programa com chave de ouro, e agradecendo também a Clarice e a Marli Figueiredo pelos parabéns que elas deram ao Vinícius. Então, a gente encerra por aí. Até a próxima semana. Eu estou na casa de produção do Teatro Oficina e estou indo para o Teatro Oficina, que daqui a pouco tem espetáculo.
E é isso. Merda! Merda, Thor!